O Internacional que nessa sexta-feira realizou sua penúltima atividade antes do confronto contra a equipe do Juventude já neste fim de semana. No vídeo hoje eu quero te trazer mais informações sobre essa situação, sobre a grande notícia que a gente teve no treino de hoje, sobre alguns relatos já trazendo uma primeira tendência de escalação, sobre uma novidade que a gente teve no treino e também sobre mais algumas informações que o presidente Alessandro Barcelos trouxe pra gente nesse fim de janela de transferências para uma abertura nova de janela de transferências onde o Inter deve realizar mais uma, duas contratações, tá? Então, antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar já o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também, primeiro link na descrição, Ativo Ultra, melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Inter aqui desta sexta-feira. O Inter que treina nesta manhã no CT Parque Gigante, isso porque amanhã faz a sua última atividade antes da viagem para Caxias. O Inter que joga no próximo domingo, já às 4 horas da tarde, no estádio Alfredo Jaconi pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho. E eu quero te trazer algumas novidades nesse treino e a grande notícia que a gente tem no treino de hoje, tá? Que é o Sérgio Rocher. Sérgio Rocher tá treinando normal, tá? E aí ele já tá até fazendo, não é nem no sentido de correr, fazer algumas atividades sem cair, não. Ele já está fazendo atividades até no sentido, né, de cair, por exemplo. Já tá fazendo quedas normalmente até na região, por exemplo, né, onde ele tinha uma fissura na costela. E além disso, essa fissura já está completamente curada. Ele deu uma entrevista ontem para uma rádio uruguaia dizendo, né, obviamente ele vai ficar fora dessa data FIFA pelo Uruguai, mas dizendo que já está muito próximo realmente de voltar, que já não sente mais dores e realmente é um cara que está se preparando para estar à disposição nas finais do Gauchão, tá? Então se o Inter passar, por exemplo, pelo Juventude, que é a tendência, né? O Inter possivelmente vai pegar o Grêmio ou o Caxias na final, o Sérgio Rocher já deve estar à disposição para ambos os jogos, tá? Nas semifinais ainda contra o Juventude, tanto jogo de ida quanto de volta, ainda acho difícil o Sérgio Rocher estando à disposição. Mas para os jogos das finais do Gauchão, caso o Inter faça novamente, volto a falar sobre isso, o Rocher sim tem essa grande possibilidade de já poder estrear, tá bom? Nessa temporada. Outra situação importante também foi uma novidade que a gente teve novamente no treino, que é um cara que vem treinando normalmente, tá? Que é Alexandre Bernabei. Obviamente ele não pode jogar o Campeonato Gaúcho, pode só jogar os outros campeonatos, Copa do Brasil, Brasileirão e também a Comebol Sul-Americana, mas o Bernabei também já tá treinando normalmente, tá? Todos os reforços do Inter já estão treinando normalmente. Ele, o Thiago Maia, o Fernando e o Rafael Santos Borré, que foram ali os últimos 4 reforços na última leva ali da janela de transferências que o Inter teve, tá? Mas o Bernabei está à disposição, tá treinando normal, obviamente, não pode jogar o Campeonato Gaúcho, mas também já é um acréscimo aí que o Cudê tá tendo dentro das atividades, tá bom? Outra situação também que eu quero te passar é para te falar aqui sobre essa janela de transferências do Inter, tá? Todo mundo sabe que o Inter vai ter 2 saídas agora, que é a do DP, né, do Gabriel, que são saídas para o Inter abaixar a folha salarial e ficar naquele número ideal do Inter de uma folha de 14, 15 milhões por mês. Hoje, com o DP e o Gabriel, tá passando esse valor e o Inter, obviamente, afastou esses 2 jogadores. Eles estão treinando de maneira separada, estão treinando até em turno inverso, diga-se de passagem, mas são jogadores que vão deixar o Inter agora na janela de transferências de abril, a janela que abre exatamente daqui 15 dias, e com essas 2 saídas o Inter vai novamente equalizar, ficando naquela folha que é ideal, de 14, 15 milhões por mês, que é, pegando, por exemplo, de exemplo, né, o rival, por exemplo, o Grêmio tem uma folha hoje de 14 milhões e meio de reais, né, num time bem mais fraco em relação ao Inter. Nem aí, a gente nem coloca no mano a mano, que a gente já sabe que dá muito mais jogadores do Internacional, mas falando até de plantel, falando de opções do banco, o Inter tem opções melhores e ainda assim os dois têm uma folha salarial muito parecida, para não se dizer que é igual, tá bom? Outra situação também que eu quero te trazer nesse momento é para falar sobre chegadas. Que tipo de contratações que o Inter vai fazer nessa janela que abre daqui 15 dias? 2 contratações. A de um goleiro, né? Se falou muito, por exemplo, do goleiro Arthur, do Azures. Inclusive, o goleiro Arthur estava assistindo, por exemplo, publicou um story que estava assistindo o jogo do Internacional da Copa do Brasil. Ele ficou muito feliz, né, de ter essa possibilidade de vir para o Internacional, que é um goleiro de 27 anos que vem se destacando muito nesse último Campeonato Paranaense. E o próprio presidente do Azures confirmou que o Inter realizou uma sondagem nesse jogador.
mas a direção do Inter nega, diz que esse não será o goleiro contratado. O Inter quer um goleiro de um pouco mais estofo, um goleiro que chegue para brigar com o Antony, né, pela titularidade, quando o Rocher não tiver à disposição. O Antony que vem dando conta do recado nos últimos jogos, né? Se a gente for pegar todos os jogos do Antony nessa temporada, né? São 12 jogos que o Antony participou, né? Sofreu apenas 7 gols, e desses 7 gols que ele sofreu, a gente pode colocar aí um na conta do Antony. Assim, na pior das hipóteses, a gente pode colocar um aí na conta do Antony. Mas é um goleiro que ainda não vem prejudicando o Internacional. O Inter tem essa certa confiança por parte do Antony. E é um goleiro que hoje o Inter confia, tá? Mas o Inter sim pretende trazer um goleiro nessa próxima janela de transferência. Se fala, por exemplo, o nome do Tadeu do Goiás. Outra situação também que o Inter pretende contratar é um atacante, tá? Um cara que tenha se destacado no campeonato estadual. Você falou, por exemplo, o nome do Gé, da Ponte Preta. Pode ser o Carlinhos, do Nova Iguaçu também, que é um cara que vem destacando muito no Campeonato Carioca. Mas enfim, o Inter vai trazer um jogador que foi destaque do Campeonato Carioca. Assim, o Inter vai tentar repetir a fórmula que fez com o Rômulo, que fez com o Alemão. Jogadores que chegam aí com salário de 30, 40 mil por mês e tenham sim essa possibilidade, por exemplo, de virem a dar certo no Inter, que sejam caras que cheguem para compor elenco, né? Para compor o plantel do Inter, para compor o banco de reservas. Então o Inter enxerga nessa possibilidade, nessa janela de transferências também essa possibilidade, né? E por exemplo, o Inter ganhou agora a premiação da Copa do Brasil, né, por classificar de fase para a terceira fase, R$1.700.000, né? Na primeira fase o Inter já tinha ganhado 1,5 milhão, então a gente está falando aí que o Inter já ganhou 3.200.000 só de ter passado esses 2 jogos da Copa do Brasil, que já são valores que vão ser importantes. Primeiro, né, esse valor aí o Inter paga, por exemplo, o Casalário, né, ainda sobra ainda, mas os valores que o Inter tá ganhando também, obviamente o Campeonato Gaúcho não tem premiação apenas de televisão, mas também não é algo muito alto, e o Depene e o Gabriel que vão sair do Inter vão ser jogadores que vão sair ou por empréstimo ou o Inter vai liberar, tendo ali uma rescisão de contrato. O Inter não vai lucrar nessa janela de transferência de abril, tá? Então as contratações que vão vir vão ser contratações sem custos, né? Vai ser um goleiro aí que vai chegar a um custo baixo, vai ser um atacante, um meia, enfim, que vai chegar também no custo baixo, e as saídas também que vão amortizar muito, pensando numa folha salarial, mas não pensando, por exemplo, em dar dinheiro no caixa do Inter, tá? Lembrando que daqui 4 meses o Inter tem o segundo aporte da Liga Forte Futebol, um aporte mais de R$109 milhões, daquela segunda parcela que o Inter já recebeu a primeira no final do último ano, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui também o sininho de notificações e eu volto logo mais com novas informações do Internacional, que amanhã já viaja para Caxias pro jogo que é muito importante pro Inter, para primeiro jogo lá no Alfredo Jaconi, que já tem todos os ingressos vendidos da parte visitante do Inter, parte do Inter já tá completamente lotada, então expectativa aí de casa cheia no cenário visitante pro Inter, tá? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais aqui com novas informações, um abraço, valeu, falou e foi!